Na primavera de 1971, a cidade de São Francisco foi abalada pelo assassinato de Noah Alba, de 1 ano e 8 meses. O caso se tornou ainda mais terrível quando, para o horror da comunidade, dois irmãos, de 7 e 10 anos, confessaram o assassinato. Em 14 de abril de 1971, Melanie Alba levou seus dois filhos, Noah e Simene, ao Alta Plaza Park para brincar à tarde, enquanto ela tomava banho de sol em um gramado próximo. Por volta das 14 horas, Simene foi até a mãe sem o pequeno Noah. Sem o conhecimento da mãe, Noah havia saído do playground e acabou cruzando o caminho de dois irmãos. Vamos chamá-los de Bob e Billy. Criados no bairro violento de Pacific Heights, os meninos foram expostos a vários roubos e assaltos. Seu pai comentou que os irmãos já haviam testemunhado todas as coisas desagradáveis que a cidade oferecia. Bob e Billy foram criados pelo seu pai solteiro, que estava matriculado como aluno de uma escola profissionalizante. Os meninos cresceram com supervisão mínima e muitas vezes caminhavam sozinhos pelas ruas da cidade. O pai dava a eles um passe de ônibus para que pudessem visitar a mãe que morava do outro lado da cidade. E essas viagens sempre aconteciam sem supervisão de um adulto. Os meninos eram próximos e passavam muito tempo brincando e explorando por aí juntos. Naquela tarde fatídica de abril, os irmãos foram ao parque para brincar nos balanços e no campo de beisebol. Foi quando os dois tropeçaram em Noah, que estava vagando sozinho. De acordo com Bob, com apenas 10 anos na época, eles perguntaram ao pequeno Noah onde estava sua mãe, mas o menininho não conseguia se comunicar com eles. Então, os dois decidiram pegá-lo pela mão e perguntar aos adultos no parque se eles conheciam o garoto ou sabiam quem era sua mãe. Mas ninguém conseguiu ajudar com tais informações. Aliás, ninguém ajudou em nada. Depois de várias tentativas fracassadas de obter ajuda dos adultos no parque, Billy e Bob decidiram que queriam brincar e levaram seu novo amiguinho para uma área do forte onde costumavam brincar. A apenas 1 quarteirão e meio de distância do parque, este forte era um porão sujo, mal cuidado e abandonado, cheio de cadeiras quebradas, garrafas de vidro e colchões descartados. O bebê Noah acabou se assustando com aquele ambiente tão escuro que começou a chorar. Os irmãos tentaram desesperadamente parar o choro da criança e ficaram com medo do barulho chamar a atenção, mas Bob, em meio à sua raiva, começou a dar tapas em Noah. Billy, um menino de 7 anos, juntou-se ao irmão e os dois continuaram a bater na criança. A violência para cima daquele bebê acabou aumentando ao ponto deles o atingirem na cabeça com um tijolo. Isso cortou a cabeça do pequeno e expôs o seu crânio. Após a surra, Noah foi levado para uma cruz improvisada de madeira no chão, onde suas mãos e pés foram presos e amarrados. Ele também foi despido de suas roupas, pois havia molhado a fralda. Bob mais tarde disse à polícia que era de seu conhecimento cristão e crença ingênua de que o bebê poderia ser ressuscitado se fosse colocado em uma cruz. A única coisa que eu pude pensar foi que eu realmente não queria fazer isso, eu não queria que isso acontecesse. Não me lembro de ser muito religioso, mas senti que colocar o bebê na cruz era a única coisa a fazer. Eu queria o bebê de volta vivo. Eu não tinha certeza se ele estava morto, mas não estava se mexendo e estava muito machucado. Então eu coloquei uma formação cruzada e tive a esperança. Acho que a memória visual mais perturbadora que tenho é de ver o bebê machucado e ele não estava se mexendo. Essa foi a única coisa que tentei muito não lembrar, mas a imagem que não consigo apagar, disse ele mais tarde em seu depoimento. Enquanto isso, a polícia de São Francisco procurou Noah por 5 dias. Eles, junto com a família e entes queridos do bebê, vasculharam a cidade toda. Até que uma testemunha apareceu descrevendo 3 meninos, um dos quais segurava uma luva de beisebol. Assim que a polícia divulgou o relato dessa testemunha ocular, uma professora local revelou que um de seus alunos frequentemente usava uma luva de beisebol que correspondia exatamente à descrição da testemunha. Seguindo essa dica, a polícia foi levada até os dois irmãos. O detetive Dan Driscoll perguntou ao Billy: "Se você fosse um policial, onde você procuraria?"
ao que o menino respondeu dizendo que procuraria em um beco. Consequentemente, Billy levou a polícia a um beco que o levou até a porta de um porão. Foi nesse porão que o detetive Driscoll encontrou o corpo nu do pequeno Noah, empurrado em um canto, amarrado a uma cruz, coberto de papel e escombros, com sua camiseta ensanguentada ao seu lado. Depois que a polícia descobriu o corpo do menino, os dois irmãos confessaram e Melanie foi solicitada a identificar o cadáver do seu filho. A causa da morte de Noah foi uma ruptura no fígado e sangramento interno. O caso de Noah levou a uma opinião pública dividida. A ideia de acusar duas crianças de 7 e 10 anos de homicídio era uma ideia desafiadora para alguns entenderem. Muitos acreditavam que os irmãos não eram cruéis, apenas vítimas de suas circunstâncias. O detetive de homicídios de São Francisco, John Fotinos, comentou publicamente: "Crianças precisam de supervisão, ponto final, e aparentemente esses meninos ficaram loucos, e não é culpa deles. Realmente, acho que seria um crime encarcerar uma criança de 7 anos de idade e outra de 10 anos. Não fazemos isso nem com os animais, pelo amor de Deus." O juiz do Tribunal de Menores, Francis Meyer, ex-promotor público-chefe, impôs uma ordem de silêncio no caso poucos dias depois que o corpo de Noah foi encontrado. Como resultado, Billy e Bob foram fortemente protegidos pela mídia e seus nomes nunca foram divulgados. Até mesmo a mãe do pequeno Noah não sabia a verdadeira identidade dessas crianças. Bob, o mais velho, com apenas 10 anos, foi colocado em um centro de detenção juvenil por 2 meses após sua confissão. Um juiz acabou retirando as acusações de assassinato contra os dois irmãos em favor da terapia. Ele também ordenou que os dois fossem colocados em um orfanato fora da cidade, onde poderiam receber 2 anos de aconselhamento e psicoterapia antes de serem devolvidos à mãe. Já adultos, Bob passou a viver uma vida tranquila e responsável com sua própria família. Billy, por outro lado, tem lutado contra o abuso de substâncias e foi 2 vezes condenado por abusar fisicamente de crianças, incluindo seu próprio filho de 3 meses. Este caso nos mostrou que os adultos aos quais os irmãos pediram ajuda para o pequeno Noah têm tanta culpa quanto Billy e Bob, pois como adultos, era dever deles tomar a situação para encontrar a mãe daquela pequena criança e não deixá-lo nas mãos de outras crianças. Também nos mostrou a extrema importância dos pais ficarem de olho em seus pequenos, pois uma distração pode custar a vida de seu filho.